Fala galera, beleza? Espero que esteja todo mundo bem, esteja todo mundo conseguindo estudar de certa forma, assistir meus vídeos, fazer essas anotações, fazendo os exercícios, para que a gente possa não ficar muito para trás aí em relação aos conteúdos. Eu sei que é um momento complicado, questão de pandemia, estudar em casa, ter que preparar um espaço para estudar, preparar um tempinho. Eu sei que é complicado, mas vamos tentar fazer o nosso melhor. Beleza, galera? O que a gente vai ver hoje? Processo de socialização, status e papéis sociais. São matérias muito importantes, bem interessantes também. Espero que você consiga acompanhar aí, como eu já disse para vocês, sociologia é uma matéria, uma disciplina que eu gosto muito de conversar, de falar. Infelizmente, nós não estamos aí em sala de aula para poder trocar essa ideia, mas espero que você esteja aí desse lado aí, entendendo a matéria. Se não entender, pode me perguntar, pergunta no WhatsApp, pergunta no privado, pode mandar na plataforma, ou pergunta aí mesmo no YouTube, que eu vou estar respondendo. Beleza, galera? Vamos começar então a falar sobre a matéria de hoje. Vamos falar sobre o processo de socialização. O que é o processo de socialização? Então, é o processo de assimilação de códigos e padrões culturais. Os seres humanos vão se socializando mediante as normas, valores, hábitos dos grupos sociais que o envolvem. Então, a gente vive em sociedade. Sociologia, disciplina que cuida de quem? Que estuda sociedade. Nós somos seres que vivemos na sociedade, não somos seres que nós vivemos isolados. Vamos até falar daqui a pouco do isolamento. Mas nós somos seres que vivemos em sociedades, em grupos. Precisamos um dos outros. Ninguém vive isolado, ninguém é autossuficiente para viver sozinho, ninguém é autossuficiente para viver isolado. Dependemos dos outros o tempo todo, só que essa sociedade ela tem padrões. Essa sociedade ela tem normas de conduta, ela tem regras. E como que a gente aprende isso? Através desse processo de socialização. A gente quando vem ao mundo, a gente não sabe nada. E aos poucos a gente vai aprendendo o quê? A lidar nessa sociedade. Que normas, que padrões. A gente pode passar a noite aqui falando, o dia falando, mas a grande questão é você entender que a gente usa roupas, a gente usa garfos, facas para comer, poderia comer com a mão, né? Mas a gente aprendeu isso com alguém. A gente aprendeu quando está doente no médico, a gente vai na escola. Então a sociedade ela tem normas e padrões e a gente reproduz. A gente aprende isso com alguém e a gente vai passando isso para as outras pessoas. Beleza? Então esse processo de socialização ele se inicia lá no nosso nascimento, quando a gente vem ao mundo sem saber nada, sem conhecer essa sociedade onde nós vamos parar e de repente a gente começa a aprender um montão de regras, começa a aprender um montão de coisas que não pode fazer, coisas que pode fazer ou que deve fazer. E esse é o processo de socialização, que se inicia lá no início da nossa vida, lá no parto, e ele vai durar aí a vida toda, é permanente esse processo, porque a gente vai aprendendo novas coisas o tempo todo. Beleza? Então, como eu estava dizendo, nós somos seres sociais que vivemos em comunidade, vivemos em sociedade, vivemos em grupos, e essa sociedade, então, ela vai dar para a gente algumas regras de comportamento. É basicamente isso. Importante notar que existem diferentes processos de socialização de acordo com a sociedade que estamos inseridos. Grava isso, porque a última partezinha da aula a gente vai ver um exemplo basicamente disso, porque o processo de socialização ele vai variar de acordo com a sociedade que a gente vive. Alguns comportamentos, algumas normas. Então, se você nasce no Brasil, algumas normas, algumas regras aqui, de tomar café da manhã, de tomar banho, qualquer coisa. Pode variar muito de acordo com o país ou com a sociedade que você vive. Se você nascer na Arábia Saudita, lá no mundo árabe, eles vão ter outras tradições, outras normas, outras culturas. Cultura é a matéria que a gente vai ver no próximo bimestre. Então é basicamente isso. Beleza? São as normas e as regras que a gente vai aprendendo ao decorrer da vida. Como eu disse, nós somos seres que vivem em sociedade. Nós vivemos ali numa sociedade que vive junta, somos seres
que não vivemos isolados, e o isolamento social ele é uma coisa que na verdade não faz bem pra gente. Aí você vai falar, mas nós estamos vivendo em pandemia, tem que ficar isolado. Pois é, vamos falar um pouquinho disso? Então, as pessoas que não se socializam, elas podem apresentar muitos problemas psicológicos, principalmente aí, determinado aí pelo esse isolamento social, ou seja, ficar longe da sociedade. Viver sozinho, isolado, não faz bem para ninguém. Como eu disse, a gente veio ao mundo para viver em sociedade, para viver em grupo. A gente depende de pessoas para cortar nosso cabelo. Quando ficar doente, nós vamos no hospital, nós vamos depender lá do médico, do enfermeiro. Ninguém é autossuficiente para viver sozinho. Alguém produziu o alimento que a gente está comendo. Alguém produziu o seu celular, o seu computador que você está assistindo essa aula. Tem alguém providenciando a energia elétrica que a gente está utilizando. Então a gente é um ser que vive dependendo do outro. Mesmo que você fale, pô, vou ficar em casa, não vou sair. Tudo que está em volta da sua casa aí alguém produziu. A gente é um ser que depende dos outros. Beleza? E esse isolamento social, ele pode ocorrer de forma voluntária ou de forma não voluntária. Beleza? Isolamento social é um comportamento voluntário ou não, que consiste em se afastar do contato de outras pessoas. Então veja bem, o isolamento voluntário é quando a própria pessoa ela quer se isolar. E aí você tem vários fatores. Pode estar relacionados aí ao tipo de preconceito, étnico, cultural, religioso, econômico, que muitas vezes faz com que a pessoa sofra algum tipo de discriminação e ela prefira se isolar da sociedade. Aí é um caso de isolamento social com problemas psicológicos ou com problemas mesmo aí de cunho racial, preconceituoso, né? Uma questão mais complicada em que a pessoa teve a opção de viver isolado. Agora nós estamos vivendo um isolamento social que não é voluntário, né? Ele não é voluntário, o isolamento social que é determinado principalmente pelo governo e pelas autoridades de saúde, já que o momento que a gente está vivendo aí é de uma pandemia e que o contato com outras pessoas pode fazer mal para a gente, já que a gente pode se contaminar e contaminar outras pessoas. Como eu disse, a gente vive em sociedade, vive em contato. E é muito difícil realmente para a nossa sociedade atual entender esse momento. Porque como é natural que a gente viva em sociedade, é muito difícil você entender que deve ficar isolado. E é muito ruim ficar isolado. Você está sentindo na pele como que é ruim, como que é difícil ficar isolado. Porque a sociedade, a gente não nascemos para ficar isolado. Nós não nascemos. Mas é importante a gente entender agora que esse isolamento, ele é necessário. Ele é necessário para a gente e é necessário para as pessoas que convivem com a gente. Porque quanto menos pessoas se encontrando, menos chance aí de se contaminar. E menos chance da gente passar para alguém. Né? E assim, mais chance ainda dessa pandemia, desse vírus, terminar mais rápido e a gente poder voltar e se encontrar mais rápido. Beleza? Mas essa pandemia, esse isolamento social ele pode provocar algumas consequências. E de repente você deve estar passando por algumas questões. E se a questão ficar muito grave, é caso até de procurar ajuda. Ajuda profissional mesmo, tá? Psicólogos. E tem várias formas que pode acontecer de procurar ajuda mesmo sem sair de casa, tá? Não entenda que essa forma de procurar ajuda seja você indo para casa do seu amiguinho assistir a live lá que tá rolando, que vai rolar amanhã à noite. Não é isso. Beleza? Até vou falar melhor. Mas quais são as consequências? Então, o isolamento social ele pode provocar aí na questão do individualismo, né? Você ficar aí sozinho, preferir ficar sozinho, mas pode gerar aí tristeza. É uma coisa que geral aí, né? Muita gente está sentindo. Por ficar isolado, estresse, ansiedade, crises de ansiedade. Ansiedade é uma doença, ela dá, entre outros sintomas, ela dá aperto no peito, ânsia de vômito, falta de sono, é uma parada complicada. Pode gerar depressão, toxicodependência, que é dependência aí de drogas, para tentar aliviar o álcool ou até drogas ilícitas, e pode levar ao suicídio. Olha
Que doideira ao nível que pode chegar o isolamento. Então é perigoso para essa galera que sofre aqui, ó, com algum problema de que está se isolando por preconceito, por alguma questão dessa. Essa galera aqui que está discriminando, ela pode realmente desenvolver um quadro de depressão, um quadro de dependência de drogas e ir ao suicídio, que é complicado, e geralmente o suicídio ele é provocado pela depressão. Então a depressão é uma doença muito séria, que não é brincadeira, não é frescura. Vejo muita gente entendendo depressão como frescura, e não é uma coisa que deve ser encarada como doença e ter tratamento de doença mesmo, com profissionais de saúde, e que pode levar aí ao caso mais extremo. Beleza? Então, nessa questão aí, falando de isolamento, já que estamos falando de isolamento, se você sentir qualquer efeito, qualquer sintoma desses que estão aí na aula, procura ajuda. Tenta conversar com alguém. Hoje em dia a gente tem muita forma de se comunicar, né? Temos a internet, temos o WhatsApp, temos aí agora, o pessoal está fazendo várias videoconferências utilizando alguns aplicativos, como o Zoom. E tem inclusive alguns profissionais de saúde, como os psicólogos, oferecendo consultas online também, tá, galera? Se for o caso mesmo de alguém estar precisando muito, estou numa depressão, estou numa ansiedade, não estou aguentando, pode falar comigo no privado aí que a gente tenta resolver essa situação, indicar algumas coisas, porque é uma situação complicada mesmo. Não estou aqui de brincadeira não, tá? Então, como eu disse, nós somos seres que nascemos para viver em sociedade, para nascer, viver em conjunto, estar no meio de todo mundo, estar socializando. E por esse momento de pandemia, estamos tendo que passar por essa questão aí de isolamento social, que é bem complicado. Beleza? Vamos voltar, né, para os assuntos da aula. Então, já que nós viemos no mundo sem saber nada e vamos aprendendo esse processo de socialização, esse processo de socialização ele pode acontecer de duas formas. A gente vai chamar de socialização primária e depois nós vamos falar da socialização secundária. Beleza? Quando a gente fala de socialização primária, nós estamos falando de quê? Como o próprio nome já indica, esse tipo de socialização ocorre na infância e se desenvolve no meio familiar. Então é o primeiro contato com a sociedade que você tem, é o primeiro contato que uma criança tem, e é basicamente com quem? Com a sua família. E é ali na sua família que você vai aprender coisas como linguagem, né? Aqui a criança vai ter contato com a linguagem, então o idioma que a gente fala, a gente aprendeu com quem? Com a nossa família. É ali que você vai aprender as coisas mais basicazinhas, né? Como ir no banheiro, vestir roupas, se alimentar, lavar as mãos antes de se alimentar, lavar as mãos depois do banheiro, uma coisa mais voltada para a educação. E é na família que a gente vai aprender o quê? A nossa questão de normas e valores para viver em sociedade. O que não pode, o que não pode. Valores, a gente fala de respeito, companheirismo e várias outras situações que a gente já vai aprendendo já na família. É o nosso primeiro contato. A família, então, torna-se uma instituição social mais fundamental desse momento. E aí a gente pode discutir várias situações agora sobre família, o que é família. A sociologia ela vem trazendo alguns questionamentos para a gente a respeito da família, porque tem uma questão muito religiosa nessa questão também. Eu não vou entrar a fundo para falar dessas questões religiosas, mas a família ela sempre foi vista basicamente como pai, mãe, filho, né? Homem, mulher e criança. E hoje nós estamos vivendo um momento que a sociedade ela começa a entender que há outras formas de família, como principalmente as famílias homoafetivas, que são pessoas do mesmo sexo. Eu respeito a sua opinião, se for contrário, eu não acho que isso é família, mas a sociologia ela vem entendendo que a família ela não é mais essa tradicional como a gente conhece, como apenas formada por homem e mulher, que família pode sim ser formada por pessoas do mesmo sexo,
dois homens e duas mulheres, desde o momento em que há companheirismo, há amor, há afetividade, e inclusive algumas leis já amparam esses casais homoafetivos para fazerem a adoção de crianças. Existem muitos casais homossexuais já que ganharam o direito de adotar crianças. Isso provando que a família não é apenas essa questão tradicional que a gente sempre aprendeu e que a sociedade sempre reproduziu. A sociedade ela está em constante transformação e a gente vai aprendendo a lidar com essas mudanças. Beleza? Mas o importante aqui é você entender que a fase inicial de socialização de uma pessoa, ela começa lá na família. Por isso que é importante ter a família. Independente se ela é homossexual, se ela é tradicional, o importante é que lá você tenha uma base para poder o quê? Desenvolver e aprender as coisas primárias da sua vida, né? Tanto sua quanto da criança. Por isso que hoje em dia, né, tantas separações, tantos casais vivendo separados, isso pode sim afetar aí uma ideia de socialização, uma ideia de início de aprendizado da criança. Beleza? Então, como eu estava dizendo aqui, a primeira forma de socialização, o primeiro contato com o mundo e com regras e normas que a criança tem, que o ser humano tem, é na família. Show de bola? E aí nós vamos falar de um momento que é a socialização secundária, um outro momento. A socialização secundária, então, ela ocorre depois da socialização primária. Então, ela vai acontecer quando os indivíduos já estão inseridos nos meios sociais. Que meios sociais? A escola, o ambiente de trabalho, a igreja, onde ela vai ter contato e várias interações sociais com pessoas e culturas diferentes. Então, agora ela vai chegar na escola, por exemplo, ela vai ter o colega, né? Você vai ter o colega que escuta música diferente, se veste diferente, que tem um hábito em casa diferente, a hora de dormir, a hora de levantar, o que ela come em casa. Então, esses processos sociais, essa cultura, vai socializar, vai ajudar nessa questão do processo de socialização. A escola ela tem uma função, a igreja ela tem outra função, beleza? O trabalho vai ter outra função. E é nessa etapa que a gente vai ter contato com o que a gente vai chamar aqui de regras, normas de conduta e principalmente visões e possibilidades de ação. Então você chega na escola, quanta coisa que a escola ela não amplia a sua visão. Ela te mostra uma visão de mundo diferente, muitas vezes daquela que você não tem dentro de casa. Então a escola ela abre o seu horizonte, ela te mostra várias possibilidades de ação. Esse curso de empreendedorismo, então, é muito importante porque ele vai cativar em vocês, no aluno, uma grande possibilidade de ações, de poder fazer várias outras situações que muitas vezes se passa desconhecido. Então, esse momento, né, a escola tem essa função. Mas, tanto a igreja, quanto o trabalho, quanto a escola, ela tem, aqui nessa fase, a possibilidade de fazer com que você internalize e aprenda normas. Por exemplo, você vai na igreja, você tem as regras de conduta. Você não pode entrar de qualquer forma, você não vai com qualquer roupa para a igreja, você não chega a hora que você quer. Então tem várias situações. No trabalho é a mesma coisa. Beleza? Então ela já começa a te impor algumas normas, algumas regras. E aqui é uma questão muito importante, porque ela vai mostrar pra gente o papel da socialização primária e da secundária. Como assim? Ó, se por acaso o sujeito social teve uma socialização primária afetada, isso poderá gerar diversos problemas na sua vida social. Uma vez que o primeiro momento de socialização é essencial na construção do caráter do indivíduo. Então veja bem, então por que muitas vezes na escola vai chegar lá um aluno, vai chegar uma pessoa que ela tem dificuldade de viver em sociedade? Como dificuldade de viver em sociedade? Ela não respeita o amigo, ela não respeita o professor, ela tem dificuldade em viver em ambiente, ela causa confusão, ela, né, vocês devem ter contato com
já tiveram contato com isso ao longo da vida escolar de vocês. Isso muito é em questão de uma socialização primária mal feita, de coisas que ela deveria ter aprendido no ambiente de casa e que não aprendeu. Então, é a socialização primária que vai fazer o quê? Moldar aí o caráter do indivíduo. Então, a questão de respeito, questão do compromisso, isso tudo é família, não é escola. Então, muitas vezes a gente vive numa sociedade que tenta fazer com que a escola, já numa socialização secundária, faça o papel de socialização primária. E não é. Não é a escola que tem que ensinar a educação. A educação seria o quê? Socialização primária. Compromisso, respeito, saber lidar com o amiguinho, saber respeitar a opinião dos outros, saber respeitar o professor. Então, isso tudo é socialização primária. Socialização secundária, a escola, a igreja, o trabalho, vai ensinar outros padrões de comportamento, outras formas de agir. Beleza? Então, a gente não pode confundir aqui as ações, a gente não pode confundir aqui o papel da família e o papel das instituições sociais, que a gente vai falar aqui daqui a pouco. Beleza? Então, qual que seria o papel da escola? Já que a gente está falando da escola, socialização secundária, qual que seria o papel da escola? Então, a escola tem uma função social. Qual que seria a função social da escola? Então, principalmente, o desenvolvimento das potencialidades físicas, cognitivas e afetivas do aluno, capacitando-o para se tornar um cidadão participativo na sociedade que vive. Isso é o papel da escola. Veja bem, potencialidades físicas. Agora, de repente, você vai entender o porquê que na escola você tem a aula de educação física. Uma coisa que você acha que vai lá para brincar. Mas não, faz papel da escola, faz parte da função social da escola, desenvolver a capacidade física do aluno. Saúde, tá ligado à saúde, tá ligado aí na questão principalmente na questão da saúde, né? Mas o esporte em si, ele também acaba ensinando vários valores, como respeito, competitividade, aceitar a derrota. Então a escola o esporte, né? A questão da educação física na escola, ela já cumpre essa função. Você tem aqui a escola fazendo desenvolvimento cognitivo. Quando a gente fala de desenvolvimento cognitivo, aqui a gente está falando dos conteúdos mesmo. A escola ela tem a função de introduzir conteúdo, de te passar conteúdo, beleza? Então, o que eu estou fazendo aqui, que a gente está fazendo como escola, é a nossa função, é o meu papel, e daqui a pouco a gente vai falar de papel social, te ensinar os conteúdos. Então, isso porque a gente vive na sociedade, cada um vai tendo o seu papel, além das questões afetivas, como respeito, solidariedade, compaixão, amor ao próximo. Isso tudo para se tornar um cidadão participativo na sociedade. Beleza? Então, a função básica da escola é te fazer aprender os conhecimentos e habilidades necessárias para a sua socialização. Então, não apenas conhecimento da matéria e habilidade da matéria, conhecer geografia, conhecer sociologia, aprender matemática, aprender história. A função básica da escola é essa? Ela tem essa função, mas não só, ela também tem que te passar o que? Valores necessários à socialização do indivíduo. Então, a escola, quando ela tem várias regras, não é porque a escola é chata, não é porque a escola ela quer te botar num presídio, porque a escola está sendo chata com você. A escola ela tem essa função, porque a vida é assim, a sociedade é assim. Quando você sair da escola, você vai dar de cara com um mundo cheio de regras, um mundo do trabalho cheio de regras. E a gente somos obrigados a cumprir essas regras. Ninguém vive num mundo isolado que não vive de regras. A gente vive. Então a sociedade, a escola, é o processo de socialização. Ela é um ensaio da vida real. Ela está te ensinando a conviver com isso, te ensinando a conviver com regras. Então, quais são os valores? Compromisso, respeito, coletividade, companheirismo, entre outros. Então, vamos pensar nas situações da escola. Quando a escola ela te cobra início de entrada na aula, o horário de chegada,
É para que você desenvolva o quê? Compromisso. Você tem o compromisso de chegar. Quando você começar a trabalhar, você vai ter que ter compromisso na hora de chegar também. A vida não é assim a hora que a gente quer. A sociedade não é assim. Estou falando da sociedade em si, que a gente vive. A sociedade tem seus horários, então a escola, como uma instituição de socialização secundária, ela já começa a te ensinar isso. Ó, tem horário, aqui tem horário. Horário de chegar, horário de sair, horário da aula tal. Beleza? Vamos pensar numa outra situação na escola. Além dos horários. Fazer fila para merenda, por exemplo. Fazer fila na merenda é o quê? Além de uma questão de esperar a sua vez, é uma questão de coletividade, saber que tem uma hora do outro, a questão do companheirismo e a questão o quê? Do respeito. Respeitáveis do outro, respeitáveis do próximo. Então a escola, ela envolve muitas questões. O trabalho em grupo, em sala de aula. O professor passa trabalho em grupo. Não é só apenas para a questão de nota, é uma questão de saber viver em grupo. A gente é a sociedade. Beleza? Então a escola tem várias funções para te ajudar a se inserir na sociedade e que não apenas conteúdos cognitivos, não apenas geografia, não apenas história, não apenas biologia, mas em si. Então, quando o professor cobra lá a data de entrega do trabalho, então quando ele coloca aqui na plataforma, tal dia para entregar, é para desenvolver a capacidade de compromisso. Existe isso, tem que cumprir, beleza? Porque o mundo cobra, a escola cobra, mas o mundo cobra, e a gente vai aprendendo a lidar com isso, beleza? Então a gente falou da socialização primária, socialização secundária, aí que a gente pegou mais uma questão da escola para falar, e é importante a gente entender a importância dessas instituições para a socialização das pessoas, a função delas, e que elas têm um papel na sociedade. Beleza? A gente está falando mais da escola exatamente porque é o nosso contexto aqui. Show? Continuando falando de escola, só para ver a visão de dois importantes teóricos da sociologia, a gente já falou sobre eles. Primeiro vamos falar de Durkheim. Durkheim entende que a escola ela deve formar indivíduos que se adaptem na estrutura social vigente. Então ela deve te formar para viver em sociedade nessa estrutura que ela já existe, instituindo caminhos, normas que cada um deve seguir, tendo sempre como horizonte a instituição e a manutenção da ordem social. Então, para Durkheim, a escola serve como uma reprodutora da sociedade atual e ela te ensina a viver nessa sociedade. Só que Marx, ele já entende que a educação deve ser vista como um meio de transformação social. Olha só a diferença dos dois. Enquanto que Durkheim, ele acha que a escola deve reproduzir a nossa sociedade, ela deve te fazer se adaptar à estrutura social já vigente. O Marx, aqui, ele já entende que a educação deve servir como um instrumento de transformação social e não como uma educação reprodutora dos valores do capital. Que a escola não deve te formar com uma visão da sociedade capitalista, como se fosse sempre aquilo. Você nasceu pobre, você vai morrer pobre. A gente não pode reproduzir essa situação. Para Marx, beleza? Tô falando aqui de Marx. O Marx, ele entende que a escola ela deve ser um instrumento de transformação social, que a partir do conhecimento, a partir do estudo, a partir da sua formação, você pode saber que você pode modificar a realidade social da sua casa, da sua família e a sua. Que a escola ela tem que te mostrar vários caminhos, que a escola ela tem que te mostrar várias possibilidades. E é para isso que serve a escola. E não como uma reprodutora apenas dos valores do capital, consumismo, que você só vai ser feliz se você consumir. E aí entra várias situações. Beleza? Então, tem duas visões diferentes. A de Durkheim, que é da manutenção social, e a de Marx, não, que a escola deve servir como transformação social. Beleza, galera? Show de bola, né? Eu acho, isso aí muito maneiro, bem maneiro demais. Bem maneiro demais, foi bem legal mesmo. Mas vamos lá, continuando. O processo de socialização, então, ele pode ser formal, conduzido por escolas, igrejas, ou seja, pelas instituições. E o processo de socialização ele pode ser informal, amigos, meio de comunicação,
no meio, né, com seus amigos da rua e por aí vai. Meio de comunicação hoje em dia que facilita muito o contato entre as pessoas, nessa socialização, e a gente falando aí de isolamento social, os meios de comunicação aqui servindo para a gente se comunicar, inclusive para vocês assistirem aí minha aula, beleza? Continuando. Existem então grupos, instituições e categorias sociais. Vamos entender, todos eles fazendo parte do processo de socialização, e a gente vai se identificar aí com cada um. Então, quando a gente fala de grupos ou não, instituições sociais, está falando do conjunto relativamente estável de padrões culturais estabelecidos coletivamente e que serve como modelo para a construção da personalidade e ações dos indivíduos. O que é isso? A instituição social, ela não precisa ser necessariamente uma estrutura material, como exemplo aqui o casamento. Porque o casamento, ele entende, a sociologia entende como uma instituição, porque ela tem regras. Quais são as regras no casamento? Você não pode trair, você não pode, você assina papéis, tem toda uma questão jurídica ali de bens comuns, né, que as pessoas casam, assina lá documentos, tem padrinhos, tem testemunhas, porque é uma instituição, não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, né? Ou que acontece de qualquer forma. E essa instituição, ela também vem com regras, com normas, e a gente vai se inserindo nesse meio, beleza? Um exemplo de instituições sociais, existem outros. Grupos sociais constituídos aí pelo conjunto de pessoas que integram uma coletividade específica. Então, por exemplo, aqui a gente falou da escola, como os ensinamentos da escola para vocês, né? Então a escola ela chega como uma instituição formal, lembra aí da socialização formal? Então é escola, socialização formal, cheia de regras, que vai te ajudar aí nesse processo de socialização. Mas vocês, né, os alunos em contato um com o outro, também é um outro processo de socialização. Então a hora do recreio, a hora de conversar, de interagir, também faz parte do processo de socialização, os próprios alunos da escola, beleza? Ou da universidade, o grupo de trabalhadores, até o grupo de futebol, só peladinha lá, a galerinha que gosta de jogar bola. Tem regras também, tem regras na pelada lá de futebol, né? O dono da bola, 2 gols ou 10 minutos, né? Dando exemplo. Então tem regras. Então é uma questão social também, beleza? E por fim, categorias sociais, formadas por indivíduos que vivem experiências semelhantes, porém não estabelece relações sociais diretas. Como, por exemplo, os alunos aqui do estado. Como assim? De repente não, né? Os alunos, por exemplo, vão pensar num município bem longe. Vassouras, Volta Redonda, Resende, lá no sul do estado, por exemplo. A gente não conhece quem são, a gente não conhece, vocês provavelmente não conhecem, ou de repente conheçam um ou outro, mas não é do meu convívio. Mas nós estamos vivendo basicamente, eles estão vivendo basicamente a mesma coisa que vocês, experiências semelhantes. Estão vivendo também a questão do isolamento, estão vivendo também essa questão da aula online, estão também vivendo a questão da plataforma da Google, basicamente a mesma coisa. Então, são categorias sociais semelhantes, assim como tem categorias de trabalhadores, tem categorias de várias outras situações, que são categorias sociais exatamente por viver experiências semelhantes, sem ao menos ter aí contato, beleza? E aí a gente pode, muitas vezes, tirar conclusões e aprender com isso também, beleza? Vamos falar aqui da questão do status e papéis sociais. Isso é bem importante, é bem maneiro de falar e é bem maneiro de entender, tá? O que são status? Primeiro, status sociais, né? A ideia de status social está ligada às diferentes funções que um sujeito pode ocupar no interior da sociedade e em que vive. Como assim? Status é diferente de visibilidade. Aqui eu não estou falando de um status que a pessoa seja melhor. Não é isso.
Ah, aquela pessoa ali tem status, ela tem dinheiro, ou ela é dono da loja, ou ela é o prefeito. Não estou falando isso não. Estou falando que o status ele vai ser o lugar que a gente ocupa. Você tem um status. Todos nós possuímos status. Todos nós temos um status na sociedade. Você é reconhecido de alguma forma pelas outras pessoas. Isso é o status. Ah, que doideira. Uma pessoa, ela pode ter vários status. Como assim? Então imagina que essa pessoa aqui, ela seja um médico, né? E aí, muitas vezes ela é conhecida por esse status. Ela é o médico. Então ela deixa muitas vezes de ter até a sua personalidade, do seu individualismo. Ela é o médico, o status dela é o médico. Beleza? Ou ela é o diretor, ou ele é o professor, ou ele é o aluno ali da escola, do almirante. Você recebeu aí um status. A gente vai falar disso daqui a pouco. Mas vamos pegar aqui como exemplo esse médico. Então, como eu disse, uma pessoa ele pode ter vários status. Então, nesse caso aqui, ela é um médico. Mas quando ela sai do serviço e de repente ela vai lá jogar uma bola com os amigos dele, ela vai ter um outro status. Lá ela não vai ser o médico na pelada. Na pelada ele vai ser o jogador. Vai ser o goleiro. Vai ser, sei lá, o pior jogador. Ah, aquele ali é o perna de pau. É o status dele. Deu pra entender? Lá naquele ambiente. Mas na família dele já é outro status. Na família dele, de repente, ele é o pai, ou ele é o bom filho, ou ele é, sei lá, entendeu? Então, nós, vamos ter vários status. Eu tenho vários status. Na escola, eu sou o quê? Eu sou o professor, Hermes é o professor. Mas aqui em casa, ninguém me vê como professor. Em casa, eu não sou professor, não dou aula para ninguém aqui. Aqui na minha casa, eu sou o quê? Eu sou o Hermes, sou o filho, sou o irmão da minha irmã, né? Então, aqui eu tenho um status. Minha avó me vê de uma forma, minha mãe me vê de uma forma. É um status. Mas, sei lá, eu vou tocar bateria na igreja. E aí é um outro status. Chego lá na igreja, eu sou o baterista. É o meu status. Ninguém me vê como professor, ninguém nem sabe que eu sou professor, ninguém nem sabe quem é minha família. Isso acontece com cada um de vocês. Em cada ambiente que a gente está, a gente tem um status. Beleza? Esse é o status que a gente chama de status social. O status social ele pode ser atribuído ou adquirido. Vamos falar primeiro do atribuído. É que alguém ocupa determinada posição independente das suas próprias ações. Então, alguns status a gente não escolhe e a gente recebe, independente se a gente quer ou não. Então, seu irmão mais velho, você não escolhe seu irmão mais velho, você não escolhe seu irmão mais novo. Ou você é o filho do empresário, ninguém te escolheu. Você não escolheu seu filho de tal, filho do presidente, filho do empresário, filho do dono da loja, ou filha da diretora. Ninguém escolheu. Só que muitas vezes você vai ser cobrado pelo seu status. Aí que está a grande parada. Né? Então, a filha da diretora, por exemplo, ela vai ser cobrada. Ó, não faz isso não, você é filha da diretora. Ou ser filho de professor é a maior doideira. Porque o filho do professor ele vai ser cobrado pelo simples status dele. Então ele vai ser cobrado porque você tem que tirar nota boa porque sua mãe é professora. Você tem que tirar nota boa porque seu pai é professor. E ele, qual a responsabilidade que ele tem disso? Nenhuma. Ele pediu para ter esse status? Não pediu. Isso foi atribuído a ele. E ele muitas vezes tem que agir de tal forma, se incomoda, isso é ruim pra caramba. Imagina o filho de jogador de futebol, imagina o filho do Neymar. Ele vai ter que jogar bola igual o Neymar? Ele tem essa responsabilidade? Não, mas ele vai ser reconhecido a vida inteira como quem? Filho do Neymar. Filho do Zico. Qual que é a identidade do filho do Zico? Ninguém, cara. O cara é filho do Zico. Ninguém que deve conhecer ele pelo nome. O cara é filho do Zico. Você é filho do Zico. E tem que jogar bola igual o Zico. E vai jogar? Não vai. Zico tem vários filhos. Nenhum deles é o Zico. Nenhum deles. Então é muito importante a gente entender que a condição desse status. Qual que é o seu status? Como que as pessoas te veem? O que eles atribuem a você? Qual que é o seu status?
Beleza? Dá uma pensada nisso. Mas tem um status que é adquirido. É onde você faz por onde, você vai fazer por condição de receber esse status. Então, professor, delegado, cantor, o cara estudou para isso. Então, eu sou professor porque eu estudei. Fiz faculdade, me esforcei, fiz concurso, estou aqui dando aula para vocês. Então, esse foi um status que eu adquiri. Beleza? Eu adquiri esse status. Mas tem status que são atribuídos. Deu para entender? Maneiro pra caramba, né? Mais interessante interessante também entender que cada status vai vir acompanhado de um papel social. Olha aí. E o que seria esse papel social? Então, o papel social ele aparece justamente para explicar quais seriam os direitos e deveres que uma pessoa tem ao ocupar determinado status social. Então, a gente já viu ali no outro slide que cada pessoa tem um status. Todo mundo tem um status. E a própria sociedade já espera uma ação, um comportamento seu de acordo com o seu próprio status. Seja ele adquirido, seja ele atribuído. Como assim? Então, vamos ver aqui, ó. O papel social envolve todo tipo de ação que a própria sociedade espera no momento em que um de seus integrantes ocupa certo status. Então, como exemplo, podemos dizer que o papel social do médico deve ser o quê? Salvar vidas. Esse é o papel dele. Então, a sociedade, ela entende que o papel social do médico é salvar vidas. Então, uma pessoa que o status dela é médico, o papel social dela é salvar a vida. Um papel de uma mãe é cuidar dos seus filhos. Então você tem a mãe, você adquiriu, né? Você foi lá, casou, teve um filho, então você adquiriu o seu status de mãe. Agora, a partir de agora, que você tem o status de mãe, o seu papel social é cuidar do seu filho, é tratar bem dele. A sociedade espera isso. Por isso que a sociedade, muitas vezes, ela fica um pouco... Ela se espanta quando ela vê situações de mãe maltratando o filho, de mãe fazendo isso, porque não é o papel. Tá dando para entender? A sociedade ela já tem uma esperança. Assim como o meu papel social, aqui um exemplo, ó, o papel social do professor, que é repassar os conhecimentos aos alunos. Eu estou fazendo aqui, é meu papel social. Eu estou ensinando a matéria, estou dando aula, estou fazendo o meu melhor aqui, estou gravando aula, porque esse é meu papel social. Eu entendo isso. E a sociedade me cobra isso também. A sociedade espera que eu faça isso, porque ela me vê como o quê? Professor, você é o professor. E você sendo professor, seu papel social é o quê? É ensinar. Assim como o policial tem seu papel social, que é de dar segurança. Assim como o prefeito tem o seu papel social, que é de governar para todo mundo. Então, várias pessoas têm o status, e o status vem acompanhado aí do seu papel social. Beleza? E algumas vezes a gente vê pessoas que não cumprem com o seu papel social, então choca a sociedade, exatamente porque ela não cumpre o seu papel. Um exemplo, policial militar mata a mulher com arma de corporação, e depois se mata em Osasco. Olha que doideira, né? O cara se matou, a mulher se matou. Mas por que essas notícias chocam? Porque o policial militar não está aí para matar ninguém. O policial militar está aí para dar segurança. É o papel social do policial. É o papel dele, é dar segurança. E por que ele matou a mulher? Está errado. Então choca a sociedade, além de ser um crime, além de ser feminicídio, várias outras situações que a gente pode discutir aqui, mas trazendo só para a questão do papel social, a gente vê um status policial, não traz nem o nome, né, da pessoa, mas o status, que era o policial, ele descumpre com o seu papel social, que é matar uma pessoa. Não era o seu papel social isso. Beleza? Para encerrar, vamos ver aqui, ó, na compreensão de algumas culturas, a relação entre status e papel social pode nos mostrar algumas diferenças bastante interessantes. Aí eu quero que você lembre lá do início da aula, quando eu falei que o processo de socialização pode variar dependendo da sociedade que ela está inserida, dependendo do local, do ambiente. Beleza? Vamos ver um exemplo aqui, ó.
É possível analisar que os indivíduos com estados sociais diferentes são levados muitas vezes a desempenhar funções semelhantes. Então, muitas vezes as pessoas fazem a mesma função, só que elas têm outros status. Vou dar um exemplo aqui, ó. Um médico e um índio, um curandeiro. Qual que seria a função deles? Qual que é a função do médico? Salvar vidas, curar, tratar as pessoas. O curandeiro, numa tribo indígena, ele também trabalha com essa função. Ele também cuida das pessoas, ele também cura as pessoas, ele também zela pela saúde das pessoas. Então pode-se dizer que os dois possuem a mesma função? Dentro de cada cultura, dentro de cada contexto, sim. Mas eles possuem o mesmo status. A sociedade olha para o médico e olha para o curandeiro com a mesma visão? Não. Se passa os dois na rua, as pessoas vão ter a mesma percepção deles. Pô, que legal, os dois são médicos, os dois são... Não. Quem aqui tem, né, eles vão ter percepções diferentes do índio com o médico, mas eles vão ter dentro das suas culturas funções semelhantes. Beleza, galera? Espero que você tenha entendido aí a aula, espero que você tenha entendido bastante essa matéria, eu acho ela bem legal. E a gente se vê aí na próxima aula. Espero que você tenha aprendido. Se tiver alguma dúvida, aí você pode mandar o WhatsApp, pode me perguntar no privado, pergunta no grupo, pergunta na plataforma, pergunta no YouTube. Lugar para perguntar que não falta. O que você não pode fazer é deixar de participar. Beleza, galera? Grande abraço para vocês, um grande beijo, fique com Deus e até a próxima. Valeu!